Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu ainda estou meio barbeiro, né? Eu olhei para o lado aqui porque era para olhar para a grua, agora eu tenho que olhar para cá. Nós estamos retomando hoje as entrevistas presenciais, então vocês vão desculpando aí qualquer barbeiragem. Nós estávamos conversando no primeiro bloco com o professor Rubiclés Gomes da Silva. O professor Rubiclés, ele é professor na nossa Faculdade de Economia da Universidade Federal do Acre, uma pessoa que a gente sempre busca quando quer compreender algum cenário econômico. Ele, professor Orlando Sabino, Carlos Estevam, Carlos Franco, uma rapaziada que sempre está atenta, sempre está atendendo às demandas da imprensa, né? E teve essa situação que ficou muito evidente nesse final de semana com as reportagens sobre reduflação. Você que ligou a televisão agora, nós estamos falando sobre reduflação, que é uma postura que a indústria adota para poder diminuir os custos de produção. Esse é o grande argumento deles. Porque o trigo que eu faço a bolacha é cotado em dólar, então eu tenho que reduzir os custos para poder manter o preço. Só que quando ele fala isso, ele não diz de forma clara que diminuiu a oferta do produto para o consumidor, naquele pacote de bolacha, por exemplo, no papel higiênico. Diminui o que é ofertado para o consumidor, mas mantendo o preço. Há uma aparente estabilidade do preço, mas você está levando para casa menos produto. E claro, você leva menos produto, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter que voltar mais vezes para comprar aquele produto. Então você acaba alimentando um cenário inflacionário. E outra coisa, os supermercados, professor Rubiclés, eles têm o que as reportagens informam, uma responsabilidade solidária. Ou seja, a indústria é que efetiva essas mudanças, mas quem vende também precisa ficar atento e informar o consumidor, né? É verdade, tá? Assim, o consumidor ele precisa ser informado, mas eu vou mais além. Eu acho que além de informado, o consumidor ele tem que ter uma estratégia para se proteger dessa malandragem da indústria, né? E a estratégia é a informação, é a pesquisa, né? Fique olhando seus aplicativos de supermercado, veja as promoções, porque não existe solução para esse problema se o consumidor não tiver uma estratégia bem definida com base nas informações. Se eu sei, então, que um produto fez isso, diminuiu a quantidade, eu posso migrar para outros produtos, né? Porque assim, se houver uma redução da demanda desses produtos, né, talvez a firma possa mudar esse comportamento. Mas nós temos que ficar de olho agora, não só no preço, mas na quantidade dos produtos. Isso é importante você ter falado. Uma das vacinas que a gente precisa aplicar é ter acesso à informação, né, por meio dos aplicativos, de celulares e tudo. Ocorre, professor, que boa parte dos consumidores maneja de forma muito rudimentar o celular, tem acesso ali a um WhatsApp, lê com dificuldade as manchetes. Então, assim, a inclusão digital, que é outro drama brasileiro, faz com que aumente mais ainda a exclusão, né? Porque o consumidor, o popular mesmo, não tem acesso a aplicativo, nem sabe direito o que é isso, e aí, sem a informação, ele vai estar mais vulnerável ainda a esse ambiente, né? Então você levanta um aspecto extremamente relevante, né? É como eu estava falando, existe uma parcela de consumidores que não tem como se proteger. E a indústria sabe disso, a indústria sabe disso. Essas coisas não são feitas assim sem cálculo. Sem cálculo, sem estratégia. A indústria sabe que existe um conjunto de consumidores que não vai fazer nada. Mas eu, você, o Itaã, que podemos fazer, vamos fazer alguma coisa. O que for possível fazer, a gente tem que utilizar as armas, né, professor? Boicotar já é algo muito legal. Não compre esses produtos. Aliás, está aí, essa é uma ideia. Nós brasileiros temos pouca intimidade com esses recursos, né, do boicote. A gente não diz isso abertamente. Aliás, parece que fazer parte de boicote é até coisas assim de mal, não é bem visto, mas na verdade é um instrumento importante que o consumidor tem à mão, né? Então, assim, se as empresas têm essa estratégia, o consumidor também tem que ter sua estratégia. O boicote é uma estratégia legal. Eu não posso ser obrigado a consumir
um produto, que apresenta uma estratégia dessa. Eu posso me abster, posso procurar um produto similar que não teve essa modificação. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que a indústria de bolachas, biscoitos e tal, similares, faz essa reduflação. Aí o consumidor fica sem opção. Se ele for para uma marca X ou Y, todas elas estão do mesmo jeito. Então substitui a bolacha por uma macaxeira, pronto. Já é do algo. ponto de vista nutritivo, está do Já mesmo, é algo. tá no mesmo tanto, né? Exatamente. Do ponto de vista nutricional, está empate. Tá empate, exatamente. Professor, outro aspecto que eu não posso deixar de conversar com o senhor. A Fundação Getúlio Vargas, no aspecto, naquele departamento voltado para social, FGV Social, divulgou dados importantes hoje, porque a educação, já foi dito em vários estudos, inclusive pela própria Fundação Getúlio Vargas, relacionando o aumento da renda ao aumento da escolaridade. Então, portanto, quanto mais escolaridade o cidadão tiver, a possibilidade de que ele tenha uma renda melhor aumenta. Ocorre que o que a FGV Social trouxe hoje de novidade foi o quê? Foi que a classe baixa teve mais acesso à educação. No entanto, isso não impactou na renda deles, professor. Por quê? Então, essa é uma ótima pergunta e a resposta dessa pergunta está totalmente vinculada com a crise que a economia brasileira vem sofrendo há muitos anos. Para que isso que você falou seja verdadeiro, o que tem que acontecer? A economia tem que crescer à mesma taxa do crescimento populacional. Então, se a população cresce a 1, 2% ao ano, a economia deveria acompanhar isso aí. Mas no Brasil, faz muito tempo que a economia não cresce a taxas consistentes. Nós temos pelo menos aí uma década perdida que a economia brasileira foi uma das que menos cresceu no planeta Terra. Só que a população continuou crescendo. Então, você gerou um conjunto de pessoas que estudam mais e que não conseguem entrar no mercado de trabalho formal ou até mesmo informal porque não tem emprego. E como é que a renda aumenta se você não tem emprego? E isso acaba desestimulando o jovem a estudar, né? Totalmente, tá? Porque assim, a educação, ela te dá a perspectiva de uma renda futura melhor. Só que quando você olha para frente e você não tem essa perspectiva de uma renda futura melhor, aí você, o jovem, muitos deles, no primeiro momento, pensa o seguinte, pô, então para que eu vou estudar? Se o meu futuro tá desempregado, não ganhar nenhum salário mínimo. Não é uma questão tão simples assim, mas isso acontece. Enquanto a economia brasileira não crescer de forma consistente, de forma sustentável, esse fenômeno vai continuar existindo. Pessoas vão estudar mais e vão ganhar menos, se ganharem formalmente. Tem um outro aspecto que a Fundação Getúlio Vargas aponta, que também chama a atenção. De acordo com o estudo, o Brasil investe 6% do PIB em educação. É um percentual maior do que a Argentina, maior do que o Chile e tudo. No entanto, professor, é uma situação para a gente pensar. Desse montante de recurso, 90% ou mais do que isso é gasto com folha de pagamento. Então... E isso dificulta o próprio governo a trazer inovações para a área de educação. Então, essa não é uma discussão assim tão simples, né? Assim, no tocante ao gasto de educação feito do Brasil, ele é consistente ao gasto percentual do PIB dos grandes países do mundo, da OCDE. Então, ele é consistente. Porém, a gente tem um gasto de educação que é muito mal feito, mas muito mal feito mesmo. Gasta-se muito em educação e gasta-se mal. Mal, exatamente. E aí, a gente também tem que dizer o seguinte, poxa, a gente gasta muito com salário de professor, mas professor, principalmente de ensino fundamental, ganha muito pouco. Você tem regiões do país que professor não consegue ganhar um salário mínimo. Então eu não posso dizer que assim, ele está gastando muito dinheiro com educação para pagar salários, se tem gente no Brasil que não consegue, como professor, ganhar salário mínimo. É bom você ter falado isso, porque a impressão que dá, quando se esboça um raciocínio como o que eu esbocei, a impressão que fica é de que eu estou responsabilizando o salário do professor. E não se trata disso. É apenas uma forma de mostrar como que o atual sistema em que está baseado a gestão e educação no país, como que está falho. Muito falho. A gente gasta muito mal o recurso que tem, mas muito mal mesmo. Eu acho que
A gente precisa fazer políticas públicas educacionais com base em evidências do que deu certo efetivamente e saber se aquilo que a gente está propondo pode ser avaliado e se tem impacto ou não. Professor, tem uma outra coisa que esses dados da Fundação Getúlio Vargas trazem. O próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, semana passada, ele relativizou a aprovação nas mudanças do imposto de renda, a criação desse novo ampliação do programa social que substitui o Bolsa Família. Ele acha um risco isso. Então, eu queria saber o seguinte, com 1.200.000 famílias querendo entrar no Bolsa Família, e o programa social que o governo apresenta, se é por um cálculo eleitoral ou não, não cabe aqui a gente avaliar. Mas o que o governo está apresentando de perspectiva vai ser bancado por uma mudança na estrutura do imposto de renda, ou seja, a possibilidade da gente ter pessoas excluídas, famílias excluídas e sem nenhuma perspectiva de serem beneficiadas com esse programa de distribuição de renda são grandes, né? Eu acredito que sim, Etan, até porque na lei que eles estão querendo aprovar, né, eles estão tentando vincular o imposto de renda acho que das empresas, salvo engano, para bancar essa parte do programa social. Contudo, o que tudo indica é que provavelmente os cálculos do governo estão errados, porque o governo não disponibiliza os cálculos, as simulações, o governo esconde as simulações. Então, provavelmente o que o governo está fazendo é o seguinte, olha, nós vamos custear o programa social com base nessa receita aqui, e provavelmente essa receita não existe. E aí? Boa pergunta. E aí? Quem é que vai cuidar da lojinha? Nós vamos pagar tudo isso. Porque assim, não existe dinheiro do governo, né? Existe dinheiro da sociedade, do contribuinte. Então, você que está assistindo essa entrevista agora, você vai pagar essa conta como paga já um monte de contas. Não existe dinheiro do governo, o dinheiro é nosso e é mal administrado. Bom, o professor, o ministro da Fazenda, ministro da Economia, Paulo Guedes, nem para a agenda neoliberal ele tá servindo. Me parece assim que ele não está conseguindo agradar nem a gregos, nem a troianos, nem nada, porque ele não está conseguindo dar efetividade àquilo. E sem contar que agora, a partir do ano que vem, o Congresso vai entrar num termômetro político, né? Então tudo vai depender dos humores da política. Então qualquer tipo de decisão que tem que ser tomada, que precisa do referendo do Congresso, que não tem apelo eleitoral, dificilmente vai passar, professor. Eu também acho, tá? Essa observação ela é ótima, porque ano que vem a pauta em nenhum momento vai ser pauta de ajuste da economia, vai ser uma pauta mais populista. Ou seja, Itan, ano que vem a situação não vai melhorar, ela vai piorar. Bom, e em relação a essas mudanças do imposto de renda, que perspectivas que se pode construir? Parece que também é outro assunto que não agrada nem a área empresarial e nem a classe média, muito menos, porque a classe empresarial está muito bem insatisfeita com essa proposta, né? Olha, então, essa é uma discussão assim que não é tão simples travar, né? Mas é necessário destacar que no Brasil a classe média assalariada ela paga muito imposto de renda, porque ela paga imposto de forma geral já no contra-cheque. Não tem nem como sonegar. Não tem como sonegar, só que tu tens uma parcela aí que não paga imposto, que é uma parcela que ganha muito, muito, muito dinheiro. Evidentemente que existe um conjunto de teses defendendo isso. Agora a pergunta que eu faço é muito simples. Será que você, Itan, você dona de casa que está vendo essa entrevista agora, é justo a gente deixar entre 40% e 50% do nosso rendimento já descontado na fonte, enquanto aquele que ganha 1 bilhão paga muito menos do que a gente, às vezes nem paga? Fica a pergunta, hein, professor? Fica a pergunta, exatamente. Professor Rubiclês Gomes da Silva, muito obrigado pela sua vinda aqui. O senhor está reinaugurando aqui